Eu nunca imaginei que o dia em que completaria 29 anos seria o mesmo dia em que minha mãe me jogaria uma mala na calçada e trancaria o portão na minha cara. Mas foi exatamente isso que aconteceu na tarde de sábado, 23 de março, na frente dos vizinhos, dos carros passando e de toda a vergonha que uma filha pode sentir. Meu nome é Renata, e esta é a história de como minha própria família me expulsou de casa no dia do meu aniversário, sem saber que eu tinha me tornado uma das empreendedoras digitais mais bem-sucedidas do Brasil. Eles achavam que eu era uma fracassada. Eu me calei e deixei meus extratos bancários dizerem tudo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Amanhã tinha começado normal. Acordei no meu quarto de infância. Aquele mesmo quarto com papel de parede floral que minha mãe insistiu em manter desde que eu tinha 15 anos. As paredes pareciam me julgar, como se soubessem que eu estava ali apenas temporariamente, ocupando espaço na casa dos meus pais aos 29 anos. Desci para a cozinha esperando, talvez ingenuamente, um bolo simples, um abraço, um parabéns. Encontrei minha mãe, Vera, de braços cruzados na porta da cozinha, e meu pai, Roberto, sentado à mesa com aquela cara de quem estava prestes a dar uma notícia ruim. Renata, precisamos conversar, minha mãe disse, sem nenhum cumprimento de aniversário. Senti o estômago apertar. Meu pai não levantou os olhos do café. Olha, filha, já faz 3 anos que você voltou para casa dizendo que ia trabalhar com internet. 3 anos, Renata. E até agora, nada. A voz dele carregava uma mistura de decepção e cansaço que eu conhecia bem. Minha mãe completou, mais direta que ele, como sempre. Você não arruma um emprego de verdade. Fica o dia inteiro no computador. Não ajuda com as contas da casa. Seus irmãos todos têm suas vidas estruturadas. E você aqui, brincando de empresária. Brincando de empresária. As palavras ecoaram na cozinha como um tapa. Meus 2 irmãos, Rafael e Bruno, tinham seguido caminhos que meus pais compreendiam. Rafael era advogado, casado, com 2 filhos, morando num condomínio fechado em Alphaville. Bruno era gerente de banco, noivo, planejando o casamento para o final do ano. Ambos usavam terno, tinham carros financiados e vidas que cabiam perfeitamente nas expectativas da família. E eu? Eu era a filha problemática que largou a carreira promissora em recursos humanos de uma multinacional para criar conteúdo digital e vender infoprodutos. Tentei explicar, como tinha tentado centenas de vezes antes. Mãe, pai, eu trabalho sim. Minha empresa está crescendo. Eu tenho clientes, tenho faturamento. É só que não é do jeito que vocês entendem como trabalho. Meu pai bufou, jogando a colher na xícara com um ruído metálico irritante. Faturamento? Renata, você não tem nem carro próprio. Usa o Uber para tudo. Não paga aluguel porque mora aqui. Não tem carteira assinada. Como você quer que a gente acredite que isso é uma carreira de verdade? Minha mãe aproveitou a deixa. E outra coisa, Renata. Hoje à tarde vamos fazer um almoço aqui. Seu pai convidou o Dr. Henrique, aquele dermatologista amigo dele. Ele está procurando alguém para cuidar da recepção da clínica. Salário fixo, carteira assinada, plano de saúde. Uma oportunidade de verdade. Senti meu sangue ferver. Recepcionista? Mãe, eu tenho pós-graduação em gestão de negócios. Eu construí uma empresa do zero. Por que vocês acham que eu deveria largar tudo para ser recepcionista? Porque você precisa amadurecer. Ela respondeu, seca. Você precisa ter responsabilidade. Olha para os seus irmãos, Renata. Olha como eles construíram suas vidas. E você aqui, se agarrando nessa fantasia de internet. Fantasia de internet. Minha empresa, que faturava em média R$150 mil por mês nos últimos 6 meses. Minha empresa, que tinha uma base de mais de 50 mil alunos nos meus cursos digitais. Minha empresa, que tinha me rendido um patrimônio líquido de R$2,3 milhões aos 29 anos. Mas eles não sabiam de nada disso. Eu tinha aprendido ao longo desses 3 anos que não adiantava mostrar prints de faturamento, relatórios de vendas ou extratos bancários.
Meus pais simplesmente não acreditavam. Para eles, trabalho de verdade tinha que ser em escritório, com chefe, com horário fixo, com contra-cheque impresso. Qualquer coisa fora disso era apenas perda de tempo. Então eu tinha parado de tentar convencê-los. Guardava meu dinheiro, investia silenciosamente, construía meu império digital, enquanto eles me tratavam como uma eterna adolescente irresponsável. O almoço estava marcado para meio-dia. Minha mãe passou a manhã inteira preparando uma feijoada completa, aquela de dar orgulho, com todas as carnes, farofa, couve, laranja. A casa cheirava a comida caseira e expectativa. Expectativa deles, não minha. Eu sabia exatamente o que estava por vir. Meus irmãos chegariam com suas famílias perfeitas. Todos me olhariam com aquela mistura de pena e superioridade. E eu seria apresentada ao Dr. Henrique como a filha disponível para ser recepcionista. Rafael chegou primeiro, dirigindo seu SUV prateado, com a esposa Juliana e os 2 filhos, Gabriel e Sofia. Juliana trabalhava como dentista, e juntos eles formavam aquele casal de classe média alta que meus pais adoravam exibir. Renata, feliz aniversário, Rafael disse, me dando um abraço rápido e protocolar. Como vão as coisas? Ainda trabalhando em casa? O tom era condescendente, como se ele estivesse perguntando a uma criança se ela ainda brincava de casinha. Está indo bem, respondi apenas, sem entrar em detalhes. Juliana me olhou com aquele sorriso simpático que não alcançava os olhos. Querida, se você precisar de indicação para alguma vaga, eu conheço várias clínicas que estão contratando auxiliares administrativos. É um começo, né? A gente precisa começar de algum lugar. Eu tinha 2,3 milhões no banco, e ela estava me oferecendo vaga de auxiliar administrativa. Respirei fundo e apenas sorri. Obrigada, Ju. Vou pensar no assunto. Bruno chegou logo em seguida com a noiva Camila, que trabalhava como gerente de loja de roupas num shopping. Eles vinham cheios de novidades sobre o casamento, falando de buffet, decoração, lista de presentes. Renata, você vai ser madrinha, né? Camila perguntou empolgada. Claro, eu disse, tentando parecer animada. Ela se aproximou e sussurrou, como se estivesse me fazendo um favor. Se você precisar de vestido para o casamento, a loja onde eu trabalho está com uma promoção ótima. Posso te conseguir um desconto. Desconto em vestido. Eu poderia comprar a loja inteira se quisesse, mas ali eu era apenas a irmã desempregada que precisava de desconto. Obrigada, Camila. Vou dar uma olhada. Menti. A campainha tocou novamente, e meu pai foi atender pessoalmente. Era o Dr. Henrique, um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados, usando uma camisa social e calça jeans. Ele cumprimentou todos com simpatia profissional, daquele jeito de quem está acostumado a lidar com pacientes e famílias. Dr. Henrique, esta é minha filha Renata. Meu pai fez a apresentação com um entusiasmo que raramente demonstrava comigo. Ela tem experiência em administração e está disponível no mercado de trabalho no momento. Disponível no mercado de trabalho. Como se eu estivesse desempregada, esperando qualquer migalha de oportunidade. O doutor me estendeu a mão com um sorriso educado. Prazer, Renata. Seu pai me contou que você tem interesse na área da saúde. Estou expandindo minha clínica e preciso de alguém organizado para cuidar da recepção, agendamentos, relacionamento com pacientes. Antes que eu pudesse responder, minha mãe já estava puxando cadeiras para a mesa. Vamos almoçar primeiro, doutor. Depois vocês conversam com calma sobre a vaga. Renata vai adorar saber mais detalhes. Sentamos todos à mesa. Aquela mesa grande de madeira maciça que minha mãe tanto se orgulhava, herança da minha avó. A feijoada foi servida em travessas de louça branca, tudo muito caprichado, muito apresentável. Era o tipo de almoço que minha mãe fazia quando queria impressionar alguém importante. E claramente o Dr. Henrique era importante. Eu, não. Durante o almoço, a conversa girou em torno das conquistas dos meus irmãos. Rafael falou sobre um caso grande que tinha ganho no tribunal, rendendo uma boa comissão. Bruno contou sobre uma promoção que estava prestes a receber no banco, com aumento de salário significativo.
Juliana mencionou que estava pensando em abrir uma segunda clínica odontológica. Todos tinham novidades, todos tinham realizações concretas, tangíveis, compreensíveis. E você, Renata? O Dr. Henrique me perguntou educadamente. Seu pai mencionou que você trabalha com internet. Que tipo de trabalho exatamente? A mesa inteira ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Era sempre assim. O momento constrangedor em que eu tinha que explicar minha profissão para pessoas que já tinham decidido que ela não era real. Eu trabalho com marketing digital e infoprodutos, expliquei calmamente. Crio cursos online, conteúdo educacional e vendo através de plataformas digitais. O Dr. Henrique acenou com a cabeça, tentando parecer interessado. Mas eu via nos olhos dele a mesma dúvida que via em todos. Entendo. E isso gera uma renda estável? Porque na clínica, eu ofereço salário fixo de R$ 3.500, mais benefícios. É uma renda garantida todo mês. R$ 3.500. Eu tinha faturado R$ 162 mil só no mês passado. Meu último lançamento de curso tinha gerado 423 mil em vendas em uma única semana. Mas ali, naquela mesa, eu era apenas a filha sem rumo que deveria se alegrar com uma oferta de 3.500. É uma oferta generosa, doutor. Eu disse, medindo cada palavra. Mas no momento eu estou focada em desenvolver meu próprio negócio. Meu pai largou o garfo com força. Renata, pelo amor de Deus. O homem está te oferecendo uma oportunidade de verdade, com carteira assinada. E você vai recusar? Por quê? Para continuar brincando no computador? Não é brincadeira, pai. É um negócio real, com faturamento real, com clientes reais. Prove, minha mãe disse, cruzando os braços. Prove que você ganha alguma coisa com isso. O desafio estava lançado. Eu podia, naquele momento, pegar meu celular e mostrar os extratos bancários. Podia abrir o aplicativo do banco e deixar que vissem os 2,3 milhões de reais parados ali, investidos, crescendo. Mas algo me segurou. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse cansaço de não ser ouvida. Talvez fosse a percepção clara de que, mesmo vendo os números, eles encontrariam uma forma de desacreditar, de diminuir, de transformar meu sucesso em algo suspeito ou temporário. Eu não preciso provar nada. Respondi simplesmente. Vocês vão acreditar em mim ou não? Mas eu não vou largar tudo o que construí para trabalhar numa recepção. A mesa explodiu em vozes sobrepostas. Meu pai chamando de teimosia. Minha mãe falando em ingratidão. Rafael dizendo que eu precisava ser realista. Bruno argumentando que eu estava desperdiçando tempo precioso da minha vida. Juliana e Camila trocando olhares de constrangimento. O Dr. Henrique apenas observava, claramente desconfortável com a situação familiar que estava presenciando. Sabe de uma coisa, Renata? Minha mãe se levantou da mesa, jogando o guardanapo sobre o prato. Já que você é tão independente assim, tão bem-sucedida assim, então não precisa mais morar aqui. 3 anos nós te sustentamos. Te demos teto, comida, luz, água, internet para você trabalhar nesse seu computador. E você não contribui com nada. Então está na hora de você sair e provar que consegue se sustentar sozinha. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado, denso. Até as crianças pararam de brincar na sala ao lado. Vera, não precisa exagerar, meu pai tentou amenizar, mas sem muita convicção. Precisa sim, Roberto. Ela rebateu. Está mais que na hora. Renata acha que é melhor que todo mundo, que o trabalho dela é superior, que não precisa de ninguém. Então que prove. Eu te dou até o final da tarde para arrumar suas coisas e sair da minha casa. Meu coração disparou. Ela estava falando sério. No dia do meu aniversário, minha própria mãe estava me expulsando de casa na frente de toda a família e de um estranho. Mãe, você está falando sério? Perguntei, ainda processando. Estou. Completamente. Se você é tão bem-sucedida quanto diz, não vai ter problema em alugar um lugar, não é mesmo? Você tem dinheiro da sua empresa de internet, tem seus clientes, tem seu faturamento. Então vá viver dessa realidade que você criou.
Rafael tentou intervir. Mãe, hoje é aniversário dela. Não precisa ser hoje. Precisa. Ela cortou. Já deveria ter sido há muito tempo. Estamos fazendo um desserviço para ela, deixando que continue nessa ilusão. Levantei da mesa com as pernas tremendo. Tudo bem. Eu vou arrumar minhas coisas. O Dr. Henrique se levantou também, claramente querendo sair daquela situação constrangedora. Acho melhor eu ir embora. Roberto, Vera, muito obrigado pelo almoço. Renata, se mudar de ideia sobre a vaga, meu contato está com seu pai. Ele saiu rapidamente e eu subi para o meu quarto. Conseguia ouvir as vozes lá embaixo, minha mãe justificando a decisão, meu pai concordando que talvez fosse necessário um choque de realidade, meus irmãos tentando defender que aquilo era muito radical. Sentei na cama do meu quarto de infância e olhei em volta. Todas as minhas coisas. Roupas, livros, equipamentos de trabalho, lembranças de uma vida inteira. Como eu ia sair dali em algumas horas? Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Ali estava. 2.348.622 reais. Investidos em CDBs, fundos imobiliários, ações, tesouro direto. Minha reserva de emergência sozinha tinha 250 mil reais. Eu podia comprar um apartamento à vista se quisesse. Podia alugar qualquer imóvel na cidade sem pestanejar. Mas a dor não era financeira. Era emocional. Minha própria família, as pessoas que deveriam me apoiar incondicionalmente, estava me jogando na rua porque não acreditava em mim. Porque meu sucesso não cabia na caixinha que eles tinham construído sobre o que era uma vida bem-sucedida. Comecei a arrumar minhas coisas metodicamente. Roupas em malas, notebooks e equipamentos em mochilas, documentos importantes numa pasta, livros em caixas. Trabalhei em silêncio por 3 horas, organizando uma vida em bagagens. Minha mãe subiu uma vez para ver o progresso. Achou que você ia mudar de ideia e me pedir desculpas. Ela disse da porta. Eu não tenho nada para me desculpar. Respondi sem olhar para ela. Eu apenas construí uma carreira diferente da que vocês esperavam. Isso não é motivo para vergonha. Uma carreira. Ela repetiu com escárnio. Renata, você não tem nem onde morar. Como pode chamar isso de carreira? Eu vou ter onde morar até o final do dia. Garanti a ela. E vai ser um lugar melhor que este, onde pelo menos serei respeitada. Ela ficou parada por alguns segundos, como se esperasse que eu voltasse atrás, que implorasse para ficar, que finalmente admitisse que ela estava certa e eu estava errada. Quando percebeu que isso não ia acontecer, virou as costas e desceu. Terminei de arrumar tudo por volta das 5 da tarde. Chamei um Uber grande, daqueles que aceitam bagagem. Peguei minhas 3 malas, 2 mochilas com equipamentos e uma caixa de livros. Desci as escadas pela última vez como moradora daquela casa. Minha família estava toda na sala. Meu pai no sofá, parecendo desconfortável, mas sem coragem de contrariar minha mãe. Rafael e Bruno com suas famílias, todos constrangidos. Minha mãe de pé, braços cruzados, determinada. Eu vou embora. Anunciei, parando na porta da sala. Espero que vocês fiquem felizes agora. Renata, não seja dramática, minha mãe disse. Isso é pelo seu próprio bem. Você vai ver que eu estou certa. Quando a realidade bater, você vai entender que precisava amadurecer. Passei pela porta da frente carregando minhas coisas. O Uber já estava esperando. Meus vizinhos, Dona Amélia e seu Joaquim, estavam na calçada regando plantas e claramente testemunharam tudo. Viram a filha dos Mendes sendo expulsa de casa no dia do próprio aniversário. A fofoca ia correr o bairro inteiro até amanhã. Coloquei tudo no porta-malas enquanto o motorista me ajudava em silêncio, percebendo que algo muito errado estava acontecendo. Para onde vamos? Ele perguntou quando entrei no banco de trás. Boa pergunta. Eu não tinha planejado sair de casa. Não tinha apartamento alugado, não tinha lugar para ir. Shopping JK Iguatemi, respondi. Era o shopping mais próximo, onde eu sabia que havia um café confortável com Wi-Fi. Eu precisava de um lugar para sentar, respirar e tomar decisões.
Durante o trajeto de 20 minutos, abri o laptop e comecei a pesquisar apartamentos para alugar em São Paulo. Procurei especificamente na região dos Jardins, perto da Avenida Paulista, onde eu sempre quis morar, mas nunca me permiti enquanto morava de favor na casa dos meus pais. Encontrei um loft mobiliado disponível para locação imediata na Rua Augusta. R$ 3.800 por mês, mobiliado, 50 metros quadrados, um quarto, sala integrada com cozinha americana, uma vaga de garagem. As fotos mostravam um espaço moderno, clean, com grandes janelas. Entrei em contato com o corretor pelo WhatsApp. Ele respondeu em menos de 5 minutos. O apartamento estava disponível, eu podia fazer uma visita ainda hoje se quisesse. E se aprovasse, poderia assinar contrato e entrar ainda nesta semana. Mudança de planos. Avisei o motorista. Vamos para a Rua Augusta, número 1243. O corretor, um rapaz chamado Tiago, me encontrou na portaria do prédio meia hora depois. Ele era jovem, provavelmente uns 25 anos, vestindo camisa social e calça jeans, carregando uma pasta com documentos. Renata? Prazer, sou o Tiago. Vamos subir para você conhecer o apartamento? Subimos até o 8º andar. Quando ele abriu a porta do loft, senti que tinha encontrado exatamente o que precisava. O espaço era inundado de luz natural. Janelas do chão ao teto davam para a Rua Augusta, mostrando o movimento constante da cidade. A cozinha americana tinha armários brancos e bancada de granito. O quarto era separado por uma porta de correr de vidro. O banheiro tinha acabamento moderno. Havia ar-condicionado, aquecedor, internet de alta velocidade incluída no condomínio. Era perfeito. Eu quero, disse para o Tiago. Posso assinar o contrato hoje? Ele piscou, surpreso com a rapidez. Claro, mas preciso fazer a análise de crédito, verificar documentos, referências. Tem um processo. Quanto é o valor total para eu entrar hoje? Perguntei diretamente. Considerando o primeiro aluguel, depósito calção, taxa de administração e vistoria, seriam aproximadamente R$ 15.000. Posso pagar à vista agora, em transferência bancária. Isso acelera o processo? Tiago me olhou como se estivesse tentando entender se eu era real. Você tem esse valor disponível agora? Peguei meu celular e mostrei a tela do aplicativo bancário, obviamente escondendo o saldo total, mas mostrando que tinha muito mais que 15.000 disponíveis. Tiago mudou completamente a postura. Ok, deixa eu ligar para o proprietário e ver se conseguimos autorização para entrada imediata. O senhor que aluga valoriza pontualidade no pagamento, e se você pode pagar tudo à vista hoje, tenho certeza que ele vai aprovar. Ele se afastou para fazer a ligação enquanto eu andava pelo apartamento vazio, imaginando minha vida ali. 15 minutos depois, Tiago voltou com um sorriso enorme. Aprovado. O proprietário autorizou entrada imediata. Vamos descer para a imobiliária. Você assina o contrato, faz a transferência. E hoje mesmo você recebe as chaves. Até às 10 da noite você já está instalada aqui. Fomos para a imobiliária, a apenas 3 quarteirões dali. Assinei contrato de 12 meses, fiz a transferência dos R$ 15.000 na hora, apresentei todos os documentos necessários. Em 2 horas, eu tinha um apartamento completamente meu no coração de São Paulo. Às 9 da noite, subi com minhas malas para o meu novo lar. O loft estava silencioso, vazio, mas era meu. Sentei no chão de madeira clara, encostada na parede, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de liberação. Eu tinha saído da casa dos meus pais, a casa onde nunca fui vista como bem-sucedida, onde meu trabalho era chamado de brincadeira, onde meu valor era constantemente questionado. Agora eu estava sozinha, mas livre. Peguei o celular e tirei uma foto do apartamento vazio com minhas malas no canto. Não postei em lugar nenhum. Apenas guardei para mim mesma, como registro daquele momento. O dia do meu 29º aniversário. O dia em que fui expulsada de casa. O dia em que comprei minha liberdade com o dinheiro que ninguém acreditava que eu tinha. Pedi comida pelo aplicativo, um hambúrguer e batata frita de uma hamburgueria artesanal perto dali. Comida de aniversário solitária, mas gostosa.
Enquanto esperava a entrega, comecei a montar meu escritório improvisado. Coloquei meu notebook na bancada da cozinha, conectei na internet e voltei ao trabalho. Tinha um lançamento de produto programado para daqui a 10 dias. Um curso novo sobre gestão financeira para empreendedores digitais. Precisava revisar os últimos módulos, preparar os e-mails de lançamento, ajustar a página de vendas. O trabalho continuava, independente do drama familiar. Meu celular tocou. Era meu irmão Rafael. Atendi. Renata, onde você está? Ele perguntou preocupado. A mãe está achando que você foi dormir na rua ou algo assim. Estou no meu apartamento. Respondi calmamente. Seu apartamento? Você alugou um apartamento hoje? Aluguei. Estou instalada, já pedi comida, já montei meu escritório. Está tudo sob controle. Houve uma pausa longa. Renata, você realmente tem dinheiro para sustentar tudo isso? Ou está se endividando para provar um ponto? Rafael, eu tenho mais dinheiro guardado do que você imagina. Mas obrigada pela preocupação. Ele suspirou. Olha, a mãe exagerou. Eu sei que exagerou. Mas ela está convencida de que você precisa desse choque de realidade. Disse que quando você não conseguir pagar o aluguel mês que vem, vai voltar pedindo desculpas e finalmente aceitar um emprego de verdade. Eu não vou voltar, garanti. E não vou precisar. Ele ficou em silêncio novamente. Você realmente acredita nesse negócio de internet, né? Não é questão de acreditar, Rafael. É questão de resultados. E eu tenho resultados. Desligamos pouco depois. Comi meu hambúrguer sentada no chão, assistindo a cidade pela janela. São Paulo estava viva lá fora. Carros passando, pessoas andando, luzes de prédios e estabelecimentos criando um mosaico urbano. Eu fazia parte disso agora. Não era mais a filha escondida num bairro residencial. Era uma empreendedora morando no centro da maior cidade da América do Sul. Naquela noite, dormi no chão do apartamento usando algumas roupas como travesseiro improvisado. Não era confortável, mas era meu. No dia seguinte, domingo, acordei cedo e fui comprar o essencial. Colchão, lençóis, toalhas, alguns utensílios de cozinha, produtos de limpeza. Gastei cerca de R$ 3.000 equipando o básico do apartamento. À tarde, já tinha uma cama montada, o banheiro abastecido, a cozinha funcional. Passei o resto do dia trabalhando no lançamento do meu curso. Segunda-feira chegou e eu estava completamente instalada. Minha rotina continuou como sempre. Acordar cedo, fazer café, sentar no computador, trabalhar. Meu trabalho consistia em criar conteúdo educacional de alta qualidade. Eu tinha 3 cursos principais na plataforma. Um sobre marketing digital para iniciantes, outro sobre gestão de redes sociais para empresas e um terceiro sobre vendas online. Juntos, eles tinham mais de 50.000 alunos. Cada curso custava entre R$ 300 e R$ 900. Eu tinha uma taxa de renovação altíssima, porque entregava valor real. Meus alunos realmente aprendiam, realmente aplicavam, realmente tinham resultados. Além dos cursos, eu tinha mentorias individuais que custavam R$ 5.000 cada, limitadas a 10 pessoas por mês. Essas mentorias eram para empreendedores que já estavam faturando, mas queriam escalar. Eu os ajudava com estratégia, posicionamento, precificação, automação. Os resultados eram tão bons que eu tinha fila de espera de 3 meses. Também fazia consultorias para empresas que queriam digitalizar seus negócios. Cobrava entre R$ 20 e R$ 50.000 por projeto, dependendo do escopo. Meu faturamento mensal variava entre R$ 120 e R$ 200 mil, dependendo se tinha lançamento ou não. Desse valor, cerca de 30% ia para impostos e despesas operacionais, plataforma de hospedagem, ferramentas de e-mail marketing, softwares de edição, equipe freelancer para design e edição de vídeo. Mesmo assim, meu lucro líquido ficava entre R$ 80 e R$ 140 mil mensais, e eu reinvestia agressivamente. 50% do lucro ia direto para investimentos de longo prazo. Foi assim que, em 3 anos, acumulei os 2,3 milhões que tinha agora. Enquanto minha família achava que eu estava perdendo tempo,
Eu estava construindo patrimônio. Enquanto eles me ofereciam vaga de recepcionista ganhando 3.500, eu faturava 100 vezes isso. A ironia era brutal. Na quarta-feira daquela semana, minha mãe me ligou pela primeira vez desde a expulsão. Renata, você está bem? Foi tudo o que ela conseguiu dizer, a voz tensa. Estou pagando tudo à vista, mãe. Não tenho dívidas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Renata, eu sei que você está brava comigo, mas eu fiz aquilo pelo seu bem. Você precisa entender que um dia essa bolha vai estourar e você vai precisar de uma carreira de verdade. Não é uma bolha, mãe. É um negócio consolidado. Mas tudo bem, você não precisa acreditar. Eu só preciso que você respeite minhas escolhas. Ela suspirou, frustrada. Está bem. Só liguei para saber se você estava viva. Cuide-se. Desliguei o telefone e voltei ao trabalho. Estava finalizando os últimos ajustes na página de vendas do novo curso quando recebi uma mensagem no Instagram. Era de uma seguidora chamada Mariana, que tinha feito meu curso de marketing digital 6 meses atrás. Renata, preciso te contar. Apliquei tudo o que aprendi no seu curso e consegui sair do meu emprego. Hoje faturei meu primeiro mês com R$ 10.000 trabalhando de casa. Você mudou minha vida. Obrigada. Mensagens assim faziam todo o resto valer a pena. Não era só sobre dinheiro. Era sobre impacto real na vida das pessoas. Mariana era apenas uma entre centenas de histórias de transformação que eu recebia todo mês. Ex-secretárias que viraram consultoras. Ex-vendedores que viraram infoprodutores. Mães que conseguiram trabalhar de casa e ficar perto dos filhos. Jovens que saíram da casa dos pais e construíram independência financeira. Eu estava mudando vidas, mesmo que minha própria família não enxergasse isso. Na sexta-feira, exatamente uma semana depois de ter sido expulsa, recebi uma ligação de Rafael. Renata, preciso te contar uma coisa. A voz dele estava estranha, mistura de surpresa e constrangimento. Fala, respondi, continuando a digitar no computador. Ontem eu estava num evento de networking do escritório. Conheci um cara que trabalha com marketing digital, fundador de uma empresa chamada Digital Prime. A gente começou a conversar sobre o mercado, e eu mencionei que minha irmã trabalha com isso. Quando eu falei seu nome completo, o cara arregalou os olhos. Rafael fez uma pausa dramática. Renata, ele conhece você. Disse que você é uma referência no mercado brasileiro de infoprodutos, que seus cursos são considerados os melhores na área, que você tem uma reputação impecável de entrega de resultados. Fiquei completamente sem chão. Eu não sabia o que dizer. Sorri, mesmo ele não podendo me ver. Pois é, Rafael. Esse é o trabalho que eu faço. O trabalho que vocês chamam de brincadeira de internet. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Renata, eu preciso te pedir desculpas. Eu deveria ter te levado a sério. Deveria ter perguntado mais, entendido melhor o que você estava construindo. Obrigada por reconhecer isso, respondi. Significa muito para mim. Ele hesitou antes de continuar. Você pode me explicar direito o que você faz? Como funciona seu negócio? Eu realmente quero entender. Então expliquei. Durante 40 minutos, detalhei todo o meu modelo de negócio. Como eu criava cursos, como estruturava o conteúdo, como fazia marketing, como automatizava vendas, como escalava sem aumentar proporcionalmente os custos. Rafael fazia perguntas inteligentes, e pela primeira vez, alguém da minha família estava genuinamente interessado em entender. No final da conversa, ele disse algo que me surpreendeu. Renata, eu estou impressionado. De verdade. Você construiu algo muito maior do que eu imaginava. E eu me sinto um idiota por ter te subestimado todos esses anos. A gente sempre achou que você estava perdida, mas na verdade, você estava à frente de todos nós. Não é sobre estar à frente, Rafael. É sobre seguir um caminho diferente. Um caminho que faz sentido para mim. Entendo isso agora. Olha, eu vou conversar com o pai e a mãe. Eles precisam saber disso. Você pode contar para eles. Mas, Rafael, eu não vou voltar correndo para provar nada.
Se eles quiserem entender meu trabalho, eles precisam vir até mim com humildade e abertura, não com julgamento e descrédito. Justo, ele concordou. Desligamos e voltei ao trabalho. O lançamento do meu novo curso estava marcado para segunda-feira. Eu tinha uma lista de e-mail com 83 mil pessoas esperando. Tinha preparado uma sequência de 5 e-mails ao longo de 5 dias, construindo expectativa, educando sobre o problema que o curso resolvia e, finalmente, abrindo as inscrições. O fim de semana passou em preparação intensa. Revisei todos os e-mails, testei a página de vendas, verifiquei se o sistema de pagamento estava funcionando perfeitamente, gravei os vídeos de lançamento. Domingo à noite, agendei o primeiro e-mail para sair às 6 da manhã de segunda. Depois disso, era só esperar e acompanhar os resultados. Dormi tarde, mas acordei cedo na segunda, ansiosa para ver como o lançamento seria recebido. Às 7 da manhã, já tinha as primeiras vendas. 10, 20, 50. O curso custava R$ 797. Ao longo do dia, enquanto eu respondia dúvidas, ajustava detalhes e monitorava métricas, as vendas continuavam entrando. 100, 200, 300. No final do primeiro dia de lançamento, tinha vendido 423 cursos, R$ 337.231 em um único dia. Eu estava sentada no meu apartamento, sozinha, olhando para aquele número na tela do computador e mal conseguia acreditar. Não pela quantia em si, eu já tinha tido lançamentos maiores, mas pelo timing. Exatamente 1 semana e 2 dias depois de ser expulsa de casa. Na terça-feira, meu celular tocou. Era minha mãe. Renata, seu irmão me contou sobre seu trabalho, sobre o que você realmente faz. A voz dela estava diferente, mais contida, quase tímida. Contou, é? E o que você achou? Eu sou sincera, eu não entendo completamente. Mas ele me mostrou seu site, seus cursos, os depoimentos de alunos. Renata, tem milhares de pessoas dizendo que você mudou a vida delas. Como eu não vi isso antes? Porque você não quis ver, mãe. Você já tinha decidido que meu trabalho não era válido antes mesmo de tentar entender. Ela ficou em silêncio, e pela primeira vez ouvi algo que nunca tinha ouvido da minha mãe. Vulnerabilidade genuína. Eu errei, Renata. Eu errei feio. Te expulsar de casa, te tratar como se você fosse uma fracassada, não te ouvir quando você tentava explicar. Eu fui uma péssima mãe. Senti meus olhos encherem de água. Não foram as palavras em si, mas o tom. Ela realmente estava se dando conta do que tinha feito. Mãe, obrigada por reconhecer isso. De verdade. Mas eu preciso que você entenda que a ferida foi profunda. Não vai cicatrizar da noite para o dia. Eu sei. Ela disse, a voz embargada. Eu só quero uma chance de consertar, de te conhecer de verdade, de entender quem você se tornou. Sua filha que eu pensava conhecer, na verdade eu não conheço nada. Podemos começar aos poucos, sugeri. Talvez um café na semana que vem? Você? Eu e o pai? Sim, por favor. Quando você puder, quando você quiser. Nós estaremos aqui. Desligamos e deixei as lágrimas caírem livremente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Finalmente, depois de 3 anos, minha família estava disposta a me ver de verdade. O lançamento continuou ao longo da semana. Quinta-feira à noite, quando as inscrições fecharam, eu tinha vendido 1.287 cursos. R$ 1.025.639 em 5 dias. Depois de impostos e despesas operacionais, meu lucro líquido seria de aproximadamente R$ 600 mil. Metade disso iria para investimentos, como sempre. 300 mil para o patrimônio. Eu estava aos poucos construindo algo que nenhum dos meus familiares tinha. Liberdade financeira de verdade. Na sexta-feira, encontrei meus pais num café na Avenida Paulista. Eles chegaram antes de mim, visivelmente nervosos. Meu pai estava mais magro, com olheiras profundas. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Sentei na frente deles e esperei. Renata, meu pai começou, engolindo seco. Eu passei a semana inteira pensando em como pedir desculpas.
e percebi que não existem palavras suficientes para o tamanho do erro que cometi. Te menosprezei, te julguei, te escondi dos outros como se você fosse motivo de vergonha, quando, na verdade, você é motivo de orgulho. Ele puxou uma pasta de dentro da bolsa e colocou sobre a mesa. Eu pesquisei sobre seu trabalho. Imprimi matérias, entrevistas, depoimentos. Renata, você não é só bem-sucedida. Você é excepcional. É referência nacional na sua área. E eu estava aqui, tentando te empurrar para ser recepcionista. Abri a pasta e vi dezenas de páginas impressas. Matérias de portais de tecnologia sobre os melhores cursos de marketing digital do Brasil, sempre citando os meus. Entrevistas que eu tinha dado para podcasts e blogs. Prints de comentários de alunos agradecendo pela transformação de vida. Meu pai tinha feito a lição de casa. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha. Renata, eu preciso te pedir perdão. Não só por te expulsar de casa, mas por anos de invalidação. Por cada vez que diminuí seu trabalho, cada vez que sugeri que você arrumasse um emprego de verdade, cada vez que te apresentei para alguém com vergonha. Você merecia apoio, e eu te dei rejeição. Segurei a mão dela, sentindo a sinceridade. Vocês me machucaram muito, por anos. Mas eu também entendo que vocês fizeram o que achavam certo, dentro da compreensão que tinham. Só queria ter sido ouvida antes de ser julgada. Seu irmão Rafael nos explicou como funciona seu negócio, meu pai disse. Os cursos online, a escalabilidade, o impacto que você gera. Renata, você está ajudando milhares de pessoas a transformarem suas vidas. Isso é extraordinário. E é exatamente por isso que eu escolhi esse caminho, expliquei. Não é só sobre ganhar dinheiro, embora isso seja importante. É sobre criar algo significativo, que tenha impacto real. Cada aluno que consegue deixar um emprego que odiava, cada mãe que consegue trabalhar de casa e ficar com os filhos, cada jovem que conquista a independência financeira, isso me move. Minha mãe secou uma lágrima. E nós estávamos tentando te fazer desistir disso tudo. Estavam. Mas agora vocês sabem. Agora vocês entendem. E podemos seguir em frente, construir uma relação nova, baseada em respeito mútuo e não em expectativas unilaterais. Meu pai concordou com a cabeça. Queremos fazer parte da sua vida, Renata, da forma que você permitir, no seu tempo. Mas queremos conhecer quem você realmente é, não quem nós achávamos que você deveria ser. Conversamos por 2 horas naquele café. Pela primeira vez, contei detalhes reais do meu trabalho, e eles ouviram com atenção genuína. Expliquei sobre a criação de conteúdo, sobre estratégias de marketing, sobre automação de vendas, sobre métricas e conversões. Meu pai fazia perguntas cirúrgicas, aplicando sua lógica médica ao meu negócio. Minha mãe queria saber sobre meus alunos, sobre as histórias de transformação, sobre o impacto humano do trabalho. Era a conversa que eu tinha esperado ter por 3 anos. No final, quando nos levantamos para sair, meu pai me abraçou forte. Eu te amo, Renata. E estou profundamente orgulhoso de você. Sempre estive. Só não soube demonstrar. Nas semanas seguintes, reconstruímos nossa relação aos poucos. Jantares quinzenais onde eu compartilhava novidades do trabalho, e eles realmente se interessavam. Minha mãe começou a seguir meu Instagram e comentava nas publicações com orgulho. Meu pai contava para os colegas médicos sobre a filha empreendedora digital. E vários deles me procuraram querendo consultoria para digitalizar seus consultórios. Rafael e Bruno também mudaram completamente a postura. Rafael me apresentou para vários contatos do mundo corporativo que estavam buscando transição para digital. Bruno pediu minha ajuda para estruturar um canal no YouTube sobre educação financeira. 1 mês depois da expulsão, minha família inteira veio visitar meu apartamento. Minha mãe trouxe comida caseira. Meu pai trouxe uma planta para a sala. Meus irmãos trouxeram vinho. Sentamos todos no meu pequeno loft, conversando, rindo, conectados de verdade pela primeira vez em anos. Renata, esse lugar é lindo, minha mãe disse, olhando pela janela. E você conseguiu tudo isso sozinha. Me sinto tão boba por ter duvidado de você.
Não é sobre duvidar ou acreditar, mãe. É sobre respeitar as escolhas uns dos outros, mesmo quando não entendemos completamente. Meu pai levantou a taça de vinho. Um brinde. A Renata, que teve coragem de seguir seu próprio caminho mesmo quando ninguém apoiava. Que construiu um império do zero enquanto éramos cegos demais para enxergar. Que nos ensinou que sucesso não tem uma única cara. Brindamos todos juntos, e senti que finalmente, aquela ferida profunda estava começando a cicatrizar. Não estava completamente curada. Ainda havia ressentimento guardado, mas estava no caminho. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era do Dr. Henrique, o dermatologista do almoço fatídico. Renata, aqui é o Dr. Henrique. Lembra de mim? Claro, doutor. Como vai? Estou bem, obrigado. Olha, eu liguei porque fiquei sabendo através do seu pai sobre seu trabalho real, sobre sua empresa de cursos digitais. Fiquei impressionado, Renata. Muito impressionado. E também envergonhado por ter te oferecido uma vaga de recepcionista quando você é uma CEO. Ri, lembrando da situação absurda daquele dia. Sem problemas, doutor. O senhor não sabia. Na verdade, Renata, eu gostaria de contratar seus serviços. Minha clínica precisa se digitalizar. Tenho pacientes pedindo agendamento online, consultas por telemedicina, conteúdo educativo nas redes sociais. Estou completamente perdido nesse universo digital. Agendamos uma reunião para a semana seguinte. No encontro, analisei toda a operação da clínica dele. Era um negócio sólido, com bom fluxo de pacientes, mas completamente analógico. Propus um projeto de digitalização completo. Site novo, sistema de agendamento online, presença nas redes sociais, conteúdo educativo sobre dermatologia, estratégia de relacionamento com pacientes. O investimento seria de R$ 45 mil pelo projeto completo. Dr. Henrique assinou o contrato na hora. Foi o primeiro de muitos. A partir daquele projeto, outros médicos começaram a me procurar. Dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Todos querendo digitalizar suas práticas. Eu estruturei um novo braço da minha empresa focado em profissionais da saúde. Em 3 meses, tinha 15 clientes recorrentes pagando entre 5 e 10 mil reais mensais por gestão completa de presença digital. Eram mais 100 mil reais de receita recorrente mensal, sem contar os projetos pontuais maiores. 6 meses depois de ter sido expulsa de casa, meu patrimônio tinha ultrapassado 3 milhões de reais. Minha empresa faturava consistentemente 200 mil por mês. Eu tinha uma equipe de 10 freelancers trabalhando comigo. Tinha sido convidada para palestrar em 3 universidades sobre empreendedorismo digital. Tinha dado entrevista para o jornal O Estado de São Paulo sobre a economia digital pós-pandemia. Tinha me tornado exatamente o que sempre soube que podia ser. E minha família finalmente enxergava isso. Num domingo de setembro, minha mãe organizou um almoço de família. Não no estilo formal e tenso de antes, mas algo mais leve, mais verdadeiro. Churrasco na churrasqueira do quintal, as crianças brincando, todo mundo de roupa casual. Quando cheguei, meu pai estava na churrasqueira, meus irmãos jogando bola com os sobrinhos, minha mãe e cunhadas preparando saladas. Renata! Minha mãe gritou quando me viu, vindo me abraçar forte. Que bom que você veio. Sentei com eles, participei das conversas, brinquei com meus sobrinhos. Era diferente agora. Ninguém perguntava quando eu ia arrumar um emprego de verdade. Ninguém sugeria carreiras alternativas. Em vez disso, me pediam conselhos sobre investimentos, sobre presença digital, sobre empreendedorismo. No meio do almoço, meu pai pediu a atenção de todos. Pessoal, eu queria fazer um brinde especial. Todos levantaram seus copos. A Renata, minha filha que teve a coragem que eu nunca tive de abandonar o caminho seguro e construir algo próprio. Que perseverou mesmo quando sua própria família não acreditava. Que nos ensinou que existem muitas formas de ter sucesso, e todas são válidas quando vem de trabalho honesto e dedicação. Renata, eu te peço desculpas publicamente, na frente de toda a família,
por não ter sido o pai que você merecia. Mas prometo que, daqui para frente, vou ser. Todos brindaram, e algumas lágrimas caíram, minhas e da minha mãe. Não eram lágrimas de tristeza, mas de fechamento de ciclo. O ciclo da rejeição tinha terminado. O ciclo do respeito estava começando. Depois do almoço, enquanto todos descansavam na sombra do quintal, minha mãe se sentou ao meu lado. Renata, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você me perdoa? De verdade? Não só da boca para fora, mas no fundo do coração? Olhei para ela, para aquela mulher que me criou, que me amou da forma que sabia, que errou como todos erram, mas que estava genuinamente tentando consertar. Eu te perdoo, mãe. Não significa que esqueci a dor, mas significa que escolho não carregar mais ressentimento. Você reconheceu o erro, mudou, está reconstruindo nossa relação. Isso é tudo que eu precisava. Ela me abraçou forte, e ficamos assim por um longo momento, mãe e filha, curando feridas antigas com amor renovado. Naquela noite, voltei para meu apartamento em paz. Paz com minha família, paz com minha história, paz com minhas escolhas. Olhei pela janela para a cidade iluminada e senti gratidão profunda. Gratidão por ter sido expulsa de casa? De certa forma, sim. Aquele dia doloroso me forçou a provar para mim mesma que eu podia sobreviver sozinha, que meu trabalho era real, meu valor era real, meu sucesso era real. Não precisava mais da validação da minha família para saber disso. A validação veio depois, como bônus, mas não era mais necessária. Eu já sabia quem eu era. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. 3.462.837 reais. Cada centavo ganho com trabalho honesto, construído tijolo por tijolo, curso por curso, aluno por aluno. 1 ano depois da expulsão, eu estava preparando o lançamento do meu maior projeto até então, uma plataforma completa de educação empreendedora, com cursos, mentorias, comunidade ativa e ferramentas de gestão integradas. O investimento no desenvolvimento tinha sido de R$200 mil. O potencial de retorno era milhões. Minha família agora acompanhava cada passo. Meu pai perguntava sobre estratégias. Minha mãe compartilhava meu conteúdo com as amigas. Meus irmãos me conectavam com potenciais clientes e parceiros. O lançamento aconteceu numa terça-feira de março, exatamente no meu 30º aniversário. Dessa vez, eu não passei o dia sozinha num apartamento. Organizei um pequeno evento de lançamento num coworking, convidei clientes, parceiros, amigos da área e, pela primeira vez, minha família inteira. Eles chegaram animados, curiosos, orgulhosos. Minha mãe trouxe um bolo enorme com a logo da minha empresa desenhada em glacê. Meu pai filmou tudo no celular. Meus irmãos ajudaram a receber os convidados. Quando subi no pequeno palco para falar sobre a nova plataforma, olhei para a plateia de 50 pessoas e vi minha família na primeira fila, sorrindo. 1 ano atrás, eles me expulsaram de casa no meu aniversário. Hoje, estavam aqui, celebrando comigo. A apresentação durou 40 minutos. Expliquei o conceito da plataforma, os diferenciais, o modelo de negócio, os resultados esperados. No final, abri para perguntas. Meu pai levantou a mão e todos riram. Doutor Roberto, pode falar. Brinquei. Renata, minha pergunta é: como você conseguiu construir tudo isso praticamente sozinha, sem investidores, sem sócios, apenas com sua visão e trabalho? Sorri, sentindo que aquela pergunta carregava muito mais do que curiosidade técnica. Carregava reconhecimento. Pai, a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples porque sempre acreditei no que estava fazendo, mesmo quando ninguém mais acreditava. Complexa porque exigiu sacrifícios enormes, noites sem dormir, momentos de dúvida profunda e, principalmente, a coragem de seguir em frente quando seria mais fácil desistir. Mas no final, valeu cada segundo, porque construí algo que é verdadeiramente meu. A plateia aplaudiu. O evento foi um sucesso. A plataforma teve mais de 1.000 inscrições nas primeiras 24 horas. Em uma semana, eram 5.000.
Em um mês, 15 mil usuários pagantes. O faturamento mensal da empresa saltou para 350 mil reais. Meu patrimônio ultrapassou 4 milhões. Mas o número que mais importava não estava em conta bancária. Estava nos depoimentos de alunos que mudaram de vida, nas famílias que conquistaram liberdade financeira, nos sonhos que se tornaram realidade através do conhecimento que eu compartilhava. Numa tarde de domingo, 6 meses após o lançamento da plataforma, estava trabalhando no apartamento quando o interfone tocou. Era a entrega de uma encomenda grande. Desci para buscar e encontrei um quadro emoldurado, enorme. Abri o papel de presente ali mesmo no saguão e quase desabei em lágrimas. Era uma foto ampliada daquela noite do evento de lançamento. Eu no palco, sorrindo, gesticulando, explicando meu projeto. E na primeira fila, minha família inteira olhando para mim com o orgulho estampado no rosto. No canto inferior do quadro, uma placa dourada gravada. A Renata, que nos ensinou que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para provar ao mundo quem você realmente é. Com amor e admiração eterna, sua família. Subi para o apartamento carregando o quadro pesado e o pendurei na parede principal da sala. Ficou perfeito ali, visível de qualquer ângulo. Olhei para aquela imagem e percebi que a história tinha se fechado em círculo completo. Começou com rejeição e terminou com reconhecimento. Começou com dor e terminou com cura. Começou com uma filha expulsa no dia do aniversário e terminou com uma família reunida celebrando seu sucesso. Peguei meu celular e tirei uma foto do quadro na parede. Postei no Instagram com uma legenda simples. 1 ano atrás, minha família me expulsou de casa achando que eu era uma fracassada. Hoje, eles são meus maiores fãs. Não porque eu provei algo a eles, mas porque finalmente se permitiram enxergar quem eu sempre fui. Às vezes, o maior reconhecimento não vem de estranhos, mas das pessoas que amamos. E quando vem, cura feridas que nem sabíamos que existiam. A publicação viralizou. Milhares de comentários de pessoas compartilhando histórias parecidas. Famílias que não acreditavam. Sonhos que foram ridicularizados. Sucesso que foi conquistado apesar da falta de apoio. Cada comentário me lembrava que eu não estava sozinha. Que milhões de pessoas ao redor do mundo lutavam a mesma batalha. Ser vista, ser validada, ser respeitada por escolher um caminho diferente. Naquela noite, minha mãe me ligou. Renata, vi seu post. Chorei por 1 hora. Você tem razão em tudo que escreveu. E eu quero que você saiba. Sou a mãe mais orgulhosa do mundo. Não pelo dinheiro que você ganha. Não pela empresa que construiu. Mas pela mulher extraordinária que você se tornou, apesar de todos os obstáculos que colocamos no seu caminho. Obrigada, mãe. Isso significa tudo para mim. 2 anos. 3 anos. 4 anos se passaram. Minha empresa cresceu. Virou referência nacional em educação empreendedora. Fui capa da revista Exame, da Forbes Brasil, da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Palestrei em eventos internacionais. Fui consultora de startups e grandes corporações. Meu patrimônio ultrapassou 10 milhões. Mas nada disso mudou quem eu era. Continuei morando no mesmo loft da Rua Augusta. Continuei usando o Uber. Continuei trabalhando 12 horas por dia porque amava o que fazia. Continuei respondendo pessoalmente mensagens de alunos. Continuei sendo Renata, a garota que acreditou em si mesma quando ninguém mais acreditava. E minha família? Transformou-se completamente. Meu pai virou meu mentor informal, aplicando sua disciplina médica para me ajudar a estruturar processos. Minha mãe virou minha maior divulgadora, indicando meus cursos para todas as amigas. Rafael se tornou meu advogado, cuidando de contratos e questões legais. Bruno investiu parte das economias na minha empresa, virando sócio minoritário. Todos encontraram uma forma de participar do meu sucesso, não como aproveitadores, mas como verdadeiros parceiros de jornada. A história que começou com uma expulsão dolorosa terminou com uma reunião verdadeira. E eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Seu valor não depende de quem acredita em você. Depende apenas de quanto você acredita em si mesmo.
O resto é consequência.